Vamos lá, bom dia. Hoje a gente vai começar na página 24 de português. A crônica que você vai ler a seguir foi escrita depois da vitória do Brasil sobre a Rússia na Copa do Mundo de 1958, ocorrida na Suécia. Nesse jogo, uma das grandes estrelas foi Manuel Francisco dos Santos, conhecido como Mané Garrincha. O gênero desse texto é crônica, tá? Descoberta de Garrincha. E eis que pela primeira vez em seu Manuel e o meu personagem da semana, com esse nome cordial e alegre de anedota. Ele tomou conta da cidade, do Brasil e, mais do que isso, da Europa. Creio, amigos. O jogo Brasil e Rússia acabou nos 3 minutos iniciais. Insisto, nos primeiros 3 minutos da batalha, já o São Manuel e já o Garrincha tinha derrotado a colossal Rússia, com a Sibéria e tudo o mais. E notem, bastava ao Brasil um empate, mas o meu personagem não acredita em empate e se disparou pelo campo adversário. Como um tiro, foi driblando outro e conta, inclusive, que, na sua penetração fantástica, driblou até os barbas de Rasputin. Amigos, Desintegração. Da defesa começou exatamente a primeira vez que a gente atacou. Imaginamos quanto menos diante desse garoto do defensor. Subverter. Todas as concepções do futebol europeu. Como marcar a falta na sua imaginação o adversário olhava para a Garrincha e concluía: isso não existe. Eu, como Adolfo, já não canho acreditar. No mundo, Garrincha não existiu para o público internacional. Você mesmo não é editorial. Jamais se lembrou de tamanha responsabilidade. Não tinha um jogador nessa partida num baile, repito, baile, sim, baile. É o de dramatismo, o fato que o baile não conta poderosíssimo dados. E quando no segundo tempo, Garrincha resolveu caprichar no baile. Foi o carnaval sublime. A coisa virou show de grande Otelo. E tem razão, um amigo que ouviu no rádio ao meu lado sopra-me. Isso que o Garrincha está fazendo é pior que xingar a mãe. O marcador do seu Manuel já não era um, eram 3. E então começou a se ouvir aqui no Brasil, na Praça da Bandeira, a gargalhada cósmica tremenda do público sueco. Cada vez que Garrincha passava por onde o público vinha abaixo. Calculo que lá pelas tantas, os russos, na sua raiva obtusa e inofensiva, haviam de imaginar que o único meio de destruir Garrincha era caçá-lo, apaulá-los. De fato, não vimos só apauladas e talvez nem isso, amigos, talvez nem assim. Então, gente, aqui o texto está falando de Mané Garrincha, que foi um grande jogador, tá, de futebol. Eu não sei se ele foi do Santos, São Paulo, não sei. Aqui dentro do Brasil, não sei onde ele jogou, tá? Ele foi da Botafogo, obrigada aí pelos meninos.
Jogou pelo Botafogo, depois de Garrincha, Botafogo, nunca mais foi Botafogo, gente. E ele foi jogador da seleção brasileira. Então aqui conta que esse jogo contra a Rússia acabou logo nos primeiros minutos, né? Porque Garrincha deu um show. Quem tem de futebol sabe. Ele driblou, ele deu um show em campo para desespero da Rússia, né? E o nome dele, como a gente viu aqui, é Manuel Francisco dos Santos, conhecido como Garrincha ou Mané Garrincha, tá? Aí ali tá mostrando a sopinha de palavras, dizendo a Sibéria. A Sibéria fica no norte da Rússia e é a região mais gelada da Rússia. É gelo, é neve. Filmes que vocês veem que tem a ver com Rússia, que mostra a Sibéria, é muito gelo, gente, é muito gelo, tá? E é um lugar muito, muito gelado. Depois, se vocês quiserem pesquisar lá na internet, tá? Sibéria, com S, para vocês verem como que é a Sibéria. Rasputin foi um conselheiro da antiga família imperial russa e era uma figura bastante misteriosa na corte imperial. E Grande Otelo foi um grande ator brasileiro. Apesar dele ser pequenininho, ele era baixinho, só que ele era um gigante como ator. Então tá aqui, ó. Pseudônimo, quer dizer, foi um nome dado a Sebastião Bernardes de Souza Prata. Foi um ator brasileiro do teatro de comédia. Também espetacular ele como ator. E aqui embaixo vem falando sobre Nelson Rodrigues, também grande nome da liturgia brasileira e dramaturgia. Então tá ali, ó. Nelson Rodrigues é um dramaturgo e escritor voltado para o público adulto, mas algumas de suas crônicas podem ser ligadas por pessoas de qualquer idade. Apesar de suas crônicas registrarem um recorte muito marcado no tempo e espaço, suas observações são diversas e compreensíveis para qualquer época. Vamos lá, galera, tá falando aqui, ó, após a leitura da crônica, quem é o personagem central da crônica e como o narrador o apresenta. O personagem central é o jogador de futebol chamado Garrincha, que é apresentado como Seu Manuel. E o que levou o autor a escrever essa crônica, ou seja, qual foi o motivo? A atuação dele, a atuação de Garrincha em campo no jogo do Brasil contra a Rússia na Copa de 1958, que aconteceu na Suécia. Agora aqui, na C, o narrador participa da crônica como personagem? Não. Explique, o narrador não é uma personagem, mas se comporta como um comentarista dos fatos que ele está relatando, que ele está contando. Na letra D, a quem o narrador chama de amigo? O leitor. Explique, o narrador chama o leitor de amigo para favorecer a aproximação do leitor com o texto. Vou botar aqui, ó, a 2 está falando assim, ó. A crônica Descoberta de Garrincha não foca na história, mas em uma personagem. A personagem, nesse caso, é um ser fictício? Explique. Não é fictício porque Garrincha realmente existiu. Então tá ali. Pois Garrincha foi um jogador de futebol muito importante no final dos anos de 1950 e início dos anos 60. Então, quer dizer, entre 1950 e 60, ele foi muito famoso, foi responsável por assim, dar um destaque no time. Então, gente, hoje eu vou fechar aqui nessa página, tá? E a gente volta com o restante quarta-feira.